Estamos passando aqui em Salvador por um período chuvoso e isso nos traz um alerta para o aumento do risco de leptospirose, uma doença bacteriana endêmica em nosso meio, ou seja, tem uma ocorrência habitual todos os meses do ano, com incrementos de casos nos períodos mais chuvosos, geralmente entre os meses de abril a julho. Essa doença está fortemente associada às condições de habitação, higiene e infraestrutura sanitária da população. A doença é causada pela leptospira, que é transmitida aos humanos através do contato direto ou indireto com a urina de animais infectados. Daí porque chamamos de zoonose, ocorrendo a transmissão mesmo quando este contato se dá com a pele íntegra, imersa por longo tempo em água contaminada. É raro, mas descreve-se também a transmissão através do contato com sangue, tecidos e órgãos de animais infectados, transmissão acidental em laboratórios e a ingestão de água ou alimentos contaminados. Em nosso meio, o principal reservatório são os roedores. Aí vem ratos, ratazanas, camundongos, etc., os quais não desenvolvem a doença quando infectados, albergando a bactéria nos rins e eliminando-a viva no meio ambiente. Com isto, eles contaminam a água, o solo e os alimentos. A leptospirose tem um amplo espectro de manifestação clínica, desde formas totalmente assintomáticas às formas graves da doença. Assim como em muitas outras doenças infecciosas, ela apresenta em sua fase inicial, que nós chamamos de fase prodrômica, um quadro clínico inespecífico, que pode ser caracterizado por um início súbito de febre, dor de cabeça, dor muscular, perda de apetite, náuseas e ou vômitos, que pode ser difícil de diferenciar das outras doenças febris agudas, como zika, chikungunya, dengue e até as meningites. Entretanto, o que nos serve de parâmetro para direcionar o raciocínio clínico para uma ou outra patologia é a história epidemiológica. Em geral, a leptospirose surge em um período de uma até 2 semanas, podendo até chegar a 30 dias após a exposição a águas paradas, como em enchentes, lamas, contato com esgoto, alagamentos. E caracteristicamente o que chama a atenção é que os doentes costumam apresentar dor muscular intensa e mais acentuada na região das panturrilhas, conhecida vulgarmente como batata das pernas, podendo apresentar em 30% dos casos vermelhidão, inchaço e hemorragia conjuntival. Dada a relevância a presença de uma cor amarelo-alaranjada na pele e nas mucosas, chamada de icterícia rubínica, além de poderem ocorrer sintomas respiratórios e comprometimento da função dos rins, caracterizado pela diminuição do volume de urina. Essa tríade de icterícia, insuficiência renal e hemorragia é chamada de síndrome de Weil e está associada a uma gravidade aumentada, assim como um risco elevado de morte. É importante salientar, contudo, que apesar da leptospirose ser uma doença com potencial de gravidade, a maioria dos casos é de formas leves e geralmente são autolimitadas, muitas vezes passando até despercebidas e ou confundidas com uma virose ou uma síndrome gripal. A suspeição clínica está baseada no conjunto de sinais e sintomas associado à história de exposição a águas paradas, lama, enchente, principalmente nos períodos mais chuvosos do ano. Como a doença pode, em um pequeno percentual de casos, evoluir de forma grave, é importante que os médicos estejam sempre atentos à história epidemiológica do paciente no que tange ao contato com águas paradas, né? E além desse contato com essas águas paradas que a gente falou, enchentes, exposição a esgoto, vem também um fato importante que é a exposição ocupacional em categorias profissionais que manipulam lixo, coleta pública de resíduos, realizam desentupimento de bueiros e esgotos, resgates em áreas insalubres como a atividade dos bombeiros, manipulação de animais como magarefes e veterinários.
E isso faz com que a gente direcione o pensamento para esta patologia. E para o controle da leptospirose, nós precisamos de investimento em infraestrutura, em saneamento básico, diminuir as ocupações urbanas em condições precárias, melhorar o sistema de drenagem pluvial, a educação em saúde da população para que atue de forma preventiva, eliminando as condições favoráveis à proliferação de roedores, como evitar acúmulo de entulhos, manter a guarda de alimentos em locais inacessíveis aos roedores, acondicionamento adequado do lixo em recipientes bem vedados e a colocação na rua apenas nos dias e horários da coleta urbana, da coleta pública, não deixar alimentos dos animais domésticos, expostos por muito tempo, o animal não comeu o quantitativo total, recolher o que não for consumido. Evitar jogar lixo nas ruas, esses lixos levam ao entupimento dos bueiros e consequentes alagamentos, expondo o indivíduo ao contato com a água contaminada. O controle da leptospirose requer um trabalho conjunto entre os órgãos oficiais, que vão oferecer as medidas protetivas e preventivas necessárias, e a população, trabalhando conjuntamente e evitando criar condições propícias à proliferação de roedores. O diagnóstico precoce também requer que a população esteja sempre informada. Daí a importância desses eventos, para que as pessoas tenham conhecimento e saibam também quando é necessário buscar ajuda. Então é preciso que ela esteja informada acerca dos principais sintomas da doença e da necessidade de buscar um atendimento médico imediato ao primeiro sinal, para a instituição do tratamento e monitorar gravidade. Tem uma participação importante da estratégia de saúde da família, visto que os agentes comunitários de saúde, eles conhecem de perto bastante os riscos que a população local está exposta e podem, com isso, orientar medidas de prevenção e também direcionar para atendimento médico aqueles casos que tiveram uma exposição grave a um fator de risco, uma situação de risco grave para a realização de profilaxias, que é possível, assim como o tratamento dos pacientes sintomáticos de forma precoce. A maioria dos pacientes que adquirem a leptospirose, cerca de 85 a 90% dos casos, apresenta a forma leve da doença, onde os sintomas tendem a desaparecer espontaneamente em torno de 3 a 7 dias. Neste caso, a mortalidade é em média em torno de 9% em cada 100 pessoas no Brasil. Entretanto, cerca de 15% das pessoas que desenvolvem a leptospirose podem evoluir para a forma grave da doença, cuja apresentação clássica é a que nós chamamos de síndrome de Weil, que é caracterizada por icterícia, que é aquela cor amarelada, alaranjada na pele e nas mucosas, a insuficiência renal e hemorragia, em geral, a hemorragia dos pulmões. Nesta situação, a mortalidade ela pode alcançar mais de 50%, ou seja, para cada 100 pessoas acometidas desta forma grave da leptospirose, 50 ou mais evoluem para o óbito. Volto a enfatizar que é importante o reconhecimento precoce da doença, baseado no quadro clínico e história epidemiológica, de exposição a ambientes com potencial de estarem contaminados com urina de animais infectados. Em nosso meio principal animal são os roedores. O tratamento dos casos leves é feito ambulatorialmente, é indicado o uso de antibióticos em qualquer fase da doença, porém os melhores resultados ocorrem quando ele é iniciado na primeira semana dos sintomas, que é na fase em que a bactéria está circulante na corrente sanguínea. Nos casos que apresentam sinais de gravidade, de alerta para o desenvolvimento de quadros mais graves, e quais são esses sinais que são de alerta? Alteração da respiração, uma respiração rápida ou dificultosa, ou seja, taquipneia ou dispneia, tosse, alteração urinária, como diminuição do volume de urina, diminuição da frequência da urina, hemorragias, incluindo descargo com sangue, queda da pressão arterial, alteração da consciência, sonolência excessiva, paciente com icterícia, que é a cor amarelo-alaranjada da pele e das mucosas, vômitos frequentes, é indicado o internamento com monitoramento intensivo do quadro e medidas para a diminuição da letalidade. Obviamente, não se trata de uma sentença de morte o diagnóstico de leptospirose.
Mas a leptospirose grave, ela desencadeia uma série de efeitos deletérios no organismo nosso, né? Que requerem tratamento intensivo e podem conduzir à morte em cerca de metade das pessoas que evoluem com esta forma grave da doença. A medida mais eficaz para o controle de qualquer doença é a prevenção. Previna-se, evitando criar condições apropriadas para a proliferação de roedores, como acúmulo de lixo, entulho, reduzir a acessibilidade de alimentos para esses animais através do acondicionamento adequado dos alimentos. O contato com águas empoçadas deve ser evitado, água empoçada, enchentes, lamas, porque essas situações são situações de risco para que você se exponha à bactéria, à leptospira e possa desenvolver a doença. Portanto, adotem medidas preventivas, estejam próximos à sua unidade de saúde caso apresentem quaisquer tipos de sintomas após uma exposição em até 30 dias, uma situação de risco, de exposição a enchentes, a lama, a esgoto, a terrenos baldios onde haja o risco da presença de roedores. Então, se você teve essa exposição e em torno de 1 até 30 dias, mais em média, de 1 a 2 semanas, você apresentar uma síndrome febril aguda, um quadro de febre agudo, associados a sintomas gerais, como dor de cabeça, febre, vômitos, diarreia, pode dar dor articular e até manchas pelo corpo podem ocorrer. Se você teve esse histórico de exposição e apresenta esses sintomas, você deve buscar atendimento na unidade de saúde para afastar a leptospirose e para triar a gravidade dessa doença em seu organismo, certo? A responsabilidade pelo controle das doenças passa não só pelas instituições de saúde, mas também pela educação da população. Portanto, esteja atento e faça a sua parte para que possamos ter um controle e possamos passar por esse momento de chuva, por esse momento de maior risco para o desenvolvimento desta doença com mais tranquilidade e com mais segurança. Eu sou Maria Alice Sena, sou médica, infectologista e estou à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tenham em relação a esta doença, podendo colocar embaixo nos comentários que eu responderei assim que possível.